dos cuidados que o leitor bíblico ou estudante de teologia deve de ter quando ele está diante do livro do Apocalipse é não tomar a linguagem do livro do Apocalipse como se ela tivesse, todo o livro, né, como se tivesse uma linguagem literal. Porque se nós partirmos com essa intenção e finalidade de interpretarmos o livro do Apocalipse como tendo todo ele uma linguagem literal, nós incorreremos em erros e equívocos de interpretação, né? Acredito que, por exemplo, se tomarmos o capítulo 13, onde o apóstolo João tem a visão da besta que surge do mar e também a besta que surge da terra, e se nós tomarmos essa linguagem como sendo uma linguagem literal, nós teremos equívocos e pensaremos numa imagem de filmes fictícios de terror, não é? Todavia nós devemos entender a linguagem figurada, alegórica que o livro do Apocalipse tem para evitarmos esses erros de interpretação. Da mesma forma, quando nós estamos diante do capítulo 1 do livro do Apocalipse, onde nós temos um retrato de Jesus. João é arrebatado no dia do Senhor e ele tem a visão gloriosa do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado. E uma das imagens desse retrato de Jesus, narrados e relatados por João, é que da boca de Jesus sai uma espada aguda de 2 gumes, né? É evidente que não existe uma espada literalmente afiada saindo da boca de Jesus. Não é isso, ok? Mas existe uma interpretação, e eu defendi ela por algumas vezes, né? Que essa espada que saía da boca de Jesus, ou que sai da boca de Jesus, né, em Apocalipse 1, na verdade é uma figura de linguagem que representa a palavra de Deus, né? Os 2 gumes representam o Antigo e o Novo Testamentos. Eu defendia exatamente isso, né, por algum tempo, mas o texto não quer dizer isso. Eu creio piamente que a Bíblia Sagrada, ou seja, a palavra de Deus, né, ela é uma espada de 2 gumes. Eu creio porque há outros textos que nos ensinam claramente isso, como por exemplo na carta aos Efésios, capítulo 6, verso de número 17, onde Paulo, tratando sobre a armadura cristã, ou armadura cristã, né, ele trata sobre a palavra de Deus, né, que é a espada do Espírito. Há um texto também na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso de número 12, que diz que a palavra de Deus penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é retratada também como uma espada de 2 gumes. Eu entendo que nesses 2 textos, a palavra de Deus de fato é uma espada, ok? Mas no livro do Apocalipse, capítulo 1, a espada que sai da boca de Jesus não é a palavra de Deus. E como eu sei isto? Porque as palavras gregas que foram utilizadas em Efésios 6 e 17, Hebreus 4 e 12, em Apocalipse 1, são palavras gregas distintas. Em Efésios 6 e 17, carta aos Hebreus 4 e 12, quando retrata a palavra de Deus como sendo espada, a palavra grega que aparece ali é a palavra grega makaira, ok? Guarde isso, makaira. Em contrapartida, a palavra grega para espada que sai da boca de Jesus em Apocalipse 1 não é makaira, mas é ronfaia, ok? Ronfaia. Há uma distinção no grego, essas 2 palavras que definem espada, tá? Em Efésios 6, 17, Hebreus 4 e 12, a palavra de Deus é retratada como sendo uma espada, mas é a palavra grega makaira, que era usada pelo soldado romano, né, no século I, ele levava para o campo de batalha para um combate corpo a corpo, ele trazia no seu cinto. A makaira era uma espada curta, pequena, não é? Que na verdade era como se fosse um punhal, tá? Era uma espada pequena.
Ou seja, quando a Bíblia retrata a palavra de Deus como sendo espada, essa macaira significa que é uma palavra específica. Alguém pode dizer, eu tenho em casa uma biblioteca com dezenas de Bíblias. Eu estou equipado com a palavra de Deus, com a espada do Espírito, né? Bom, você pode ter milhares de Bíblias na sua casa, você pode ter, né? Mas mesmo assim, não lhe garante que você está equipado com a macaira, com a espada de Deus, porque a macaira é uma espada específica, ok? É quando, um exemplo para elucidar, o diabo pegou textos aleatórios do Antigo Testamento e Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, trazendo um texto específico para o seu contexto. Isso é macaira, é uma palavra específica, ok? Mas em Apocalipse 1, a palavra grega para a espada que sai da boca de Jesus é ronfaia. E não é agora a Bíblia ou a palavra de Deus. Mas ronfaia era uma espada comprida, grande, em que os soldados traziam, ou melhor, os reis traziam consigo. A ronfaia assemelha-se muito com aquela espada do filme do Gladiador, ok? Aquela espada enorme, comprida. O rei, por sua vez, no século I, trazia essa espada, ok? Que era um símbolo do seu julgamento e da sua vitória para com o derrotado, para com o vencido da batalha. E, portanto, ele trazia para o campo de batalha para provar a sua vitória sobre o exército inimigo, sobre o rei derrotado e vencido, e também a fim de executar o vencido. Essa é a mensagem de Apocalipse 1, quando diz que a espada, que é a ronfaia, sai da boca de Jesus. Isto retrata Jesus como um Jesus vitorioso, vencedor e que vem para julgar. Algumas pessoas têm medo de ler o livro do Apocalipse porque, parece que é um duelo entre Jesus e o diabo. E vem apenas a escatologia bíblica, ou o livro do Apocalipse, como um livro de ferrenha perseguição contra a igreja, e alguns ficam presos em seus medos e temores e não leem o livro do Apocalipse. A mensagem que João quer passar no livro do Apocalipse, meu irmão, é uma mensagem de triunfo, de vitória. Não é para colocar medo em ninguém, mas para retratar um Cristo vitorioso, vencedor, triunfante, que vem para julgar e, em última instância, pôr um fim em Satanás, não é? E retrata também uma igreja recompensada, galardoada, com base no que Cristo fez na cruz por ela. Essa é a mensagem do Apocalipse e esse é o sentido da espada, a palavra grega ronfaia, não é? Que sai da boca de Jesus. Mostra um Cristo e um rei vitorioso, triunfante, que vem para julgar e assim por diante. Não é à toa que na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Rei supremo, vitorioso e assim por diante. Ok? Abraço.